E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura. E esse é o 17º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos. Bom, estamos de volta aí com a série 119, A Rota da Obediência. Fiquei umas semanas aí sem poder publicar os vídeos por conta de problemas técnicos que me impossibilitaram de gravar os próximos episódios. Mas estamos de volta, graças a Deus e glória a Ele por isso. E chegamos ao 17º bloco do Salmo 119, formado pelos versículos 129 ao 136, que começam no seu original com a letra hebraica P. E como no texto de Ezequiel 47, o salmista e todos nós que temos acompanhado essa trajetória, estamos cada vez mais fundo nesse rio de graça, sabedoria e conhecimento de Cristo. E a ideia é justamente essa, sermos inundados a ponto de não sentirmos mais o chão desse rio, sendo totalmente levados e conduzidos pelas correntezas do amor, da justiça e da bondade da graça de Deus. E no episódio anterior nós entendemos do que se trata o verdadeiro temor a Deus e como ele é imprescindível para a verdadeira obediência a Deus e a sua palavra. Vimos que ele é produzido em nós pelo Espírito Santo, através da união perfeita entre a convicção de pecado e o amor incondicional, que é derramado por Deus em nosso novo coração, totalmente gerado por ele no novo nascimento. Ambas obras do Espírito Santo. Vimos que este temor, que é santo e obediente a Deus e operado pelo Espírito Santo, tem se mostrado profundo e maravilhosamente capaz de transformar as prioridades do coração do salmista, bem como também as suas mais profundas afeições, de modo que cada vez menos se vê o salmista nele, mas sim o próprio Cristo, sendo manifesto de forma transbordante na essência e na motivação da série de pedidos que ele começou a fazer a Deus, de forma intensa e verdadeiramente sincera. E nos próximos 6 episódios, começando por esse, que serão os últimos episódios dessa série, nós vamos ver 6 verdades conclusivas e fundamentais, que só no verdadeiro temor a Deus produzido pelo Espírito Santo, o homem, que é por natureza contrário à lei de Deus, é capaz não só de compreender, mas também concordar dentro de si e viver na prática, apesar de sua vontade que é naturalmente inversa à vontade de Cristo, mas que é superada pela força e pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar em seu ser. Quando este, guiado, atraído e convencido pelo Espírito Santo, se rende ao total controle de Cristo sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Nessas 6 verdades conclusivas, nós vamos entender e concluir o mesmo que Salomão em Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Ou seja, temor e obediência a Deus são o essencial para o homem. Entenderam? Temor e obediência a Deus. E não o que se prega hoje na mídia e em tantos lugares e infelizmente que a igreja tem aceitado passivamente. Ideologias hedonistas e relativistas que pregam que o importante é ser feliz, que o importante é ser o que você quiser ser, que o importante é ter prazer acima de tudo, independente das circunstâncias, até nas entrelinhas, independente das consequências que você pode causar na vida de outras pessoas. Não se diz isso na mídia, não se prega essa parte. Mas vamos lá, na prática, é isso mesmo. Se o importante é ser feliz e ter prazer, então significa que eu posso simplesmente me afundar na delícia do prazer sexual, independente se eu firo a minha esposa ou não, se eu firo os meus filhos ou não, independente se eu firo outras pessoas e principalmente independente se eu ofendo ou não o coração daquele que realmente é digno de ser adorado e não ofendido, Jesus Cristo, o Redentor da minha vida, pelo menos que eu digo que é. Temor e obediência a Deus, isso é o essencial para o homem, o essencial para todos os seres humanos, certo? Com certeza que certo. Temor e obediência a Deus são essencial, segundo a palavra, para todos os seres humanos. Porém, infelizmente, não são a essência de todos os seres humanos. Pois sabemos que o pecado entrou no mundo, e essa essência de temor e obediência a Deus foi perdida pelo homem, sendo resgatada somente pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz, o qual Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos sua justiça.
Glória a Deus de novo por isso. E nós vimos no episódio anterior que o temor e a obediência estão intimamente ligados à justiça de Deus. Ou seja, por mais que o temor e a obediência a Deus sejam o essencial para todos os seres humanos, só são de fato essência de caráter e identidade naqueles que foram feitos nova criação por meio de Cristo. E isso é um soco na cara do nosso ego tão religiosa e liturgicamente inflado, pois confirma o que as Escrituras como um todo nos dizem, que o homem não pode salvar-se por si mesmo, por absolutamente nada do que ele faz, por mais que pareça bom o que ele faz, e que precisa de Cristo para ser salvo. Porém, ao ser salvo por Cristo, espera-se dele que viva uma vida que mostre de forma evidente essa salvação. E como temos visto, essa salvação é evidenciada, em especial, pelo arrependimento verdadeiro, verdadeiro temor e verdadeira obediência. Mas obediência ao quê? A cartilha de tudo aquilo que é considerado ética, humana e politicamente correto? Não, pois isso seria o mesmo que dizer que as obras do homem, baseada em seu próprio feedback de qualidade, lhe são suficientes para ser salvo. Pois antes do verdadeiro encontro com Cristo, ele já fazia essas coisas boas segundo os parâmetros humanos. E Cristo nos diz em Mateus 7, do 21 ao 23, que isso não vai rolar. Até porque, primeiro, a Bíblia categoriza as obras de justiça meramente humanas, seja elas quais forem, como sendo trapos de imundícia e insuficientes para a salvação. E segundo, porque o que precisa ficar claro aqui é que nós estamos falando, em toda essa série, de obediência como evidência de salvação e não como meio de salvação. Ou seja, obedeço não para ser salvo, mas porque eu fui e sou salvo. Esperamos que isso já tenha ficado bem claro. Mas obediência ao que então? Paulo responde em Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E essa é a primeira dessas 6 verdades conclusivas e fundamentais que vamos meditar. Nós somos salvos para fazermos e vivermos aquilo que Deus quiser. E isso é uma bênção. Vamos seguir com o raciocínio do salmista. Bora pro texto. Os teus testemunhos são maravilhosos. Por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. O salmista começa esse bloco no versículo 129, dizendo que os mandamentos de Deus são maravilhosos e por isso ele os obedece. Mas como um simples homem pode enxergar aquilo que é contrário à sua natureza carnal e pecaminosa como sendo algo maravilhoso a ponto de levá-lo a obedecer esse algo, a menos que alguém superior a ele em força e poder o conduza a isso? Pois Paulo mesmo fala em Romanos 8:7 que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, como o salmista, que é um simples homem, se refere a essa mesma lei como sendo maravilhosa? Porque Deus o levou a enxergar assim, através do Espírito Santo. Lembra do pedido que o salmista fez no versículo 18 do Salmo 119? Lá no terceiro episódio da série? Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele não era e não é capaz por si só de ver a profundidade das maravilhas da lei de Deus. Por isso, pediu isso. E agora, depois do Espírito Santo ter feito isso, ele entende a obediência como um prazer que é mais poderoso e irresistível do que a vontade da sua carne, que é contrária ao seu espírito. Glória a Deus, mais uma vez, por isso. Mas uma dúvida pode ficar. Como ele entendeu que estava cego para as maravilhas da lei de Deus, que nada mais são do que o próprio Cristo, que é a palavra viva de Deus? Simples, porque o mesmo Espírito Santo também o atraiu e o convenceu de sua cegueira espiritual e da sua escravidão no pecado.
e que só em Cristo ele poderia ser liberto das amarras do pecado e poder viver então a verdadeira vida. Jesus diz que o Espírito Santo nos convence de 3 verdades profundas: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, pois os homens, por natureza, não creem nele. Da justiça, porque ele foi para o Pai, e tanto os discípulos como nós não o veríamos de forma física, segundo os olhos naturais deste mundo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, já está condenado. E o que podemos aprender dessa afirmação de Jesus? A própria palavra nos ensina. Efésios 2, do 8 ao 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, somos convencidos do pecado pelo Espírito Santo, pois naturalmente não cremos em Cristo. E se não cremos em Cristo, que é a verdade absoluta sobre todas as coisas, então também não vamos crer em conceito algum sobre o que é o bem e o mal, muito menos sobre o que é pecado. Já que não existe uma verdade absoluta, então só resta acreditar que tudo é relativo. Então não existe bem e mal, muito menos pecado. E como entender e desejar a liberdade que Cristo nos dá, se eu não me vejo como um escravo do pecado? Mas o Espírito Santo faz isso em nós. Como? Através da fé que ele nos dá na salvação. Não porque fizemos algo que a mereceu, mas sim pela sua impressionante e maravilhosa graça. Só a verdadeira fé dada por Deus a nós nos leva a enxergar Cristo como única salvação e única verdade absoluta sobre tudo. E Cristo, que é a verdade, é quem nos liberta da escravidão do pecado. Glória a Deus mais uma vez por isso. É através da verdadeira fé que Deus nos leva a viver uma vida de justiça e santidade, enquanto seus filhos legítimos nesse mundo, que não dependem mais dos seus olhos humanos e naturais para enxergar o seu Cristo, que é a verdadeira vida, mas sim dos seus novos olhos espirituais, que só na verdadeira fé são ativados, porque andamos por fé e não por vista, como é dito em 2 Coríntios 5, 7. E como Deus diz em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E com isso entendemos que no dia do juízo de Deus, sim, de fato ele nos julgará mediante as obras que fizermos, mas não enquanto meio de salvação, mas como a evidência da sua salvação em nós, que fomos justificados por ele na salvação. E como ele mesmo disse, vivem pela fé que ele nos concedeu. De modo que, se houver em alguém retrocesso, isso só mostrará que esse alguém, na verdade, jamais fez parte realmente desse grupo de justificados por ele, mas sim do grupo dos filhos das trevas, que até podem, segundo os nossos olhos naturais, parecerem com os filhos da luz, mas que naquele grande dia do juízo de Deus, suas obras, assim como as de seu pai, o diabo, serão eternamente condenadas. Com o príncipe deste mundo que segue o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, também já está condenado. Como é dito em 1 João 2, do 18 ao 21. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas, na realidade, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, só o Espírito Santo tem todo o poder de nos convencer que estamos cegos para as maravilhas de Deus, que são as verdadeiras maravilhas da vida. E convencidos disso, somos então irresistivelmente atraídos a clamar a Ele como salmista. Abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E tendo então os nossos olhos abertos para as maravilhas da lei de Deus, que é Cristo, a palavra viva de Deus, somos irresistivelmente atraídos a obedecê-lo verdadeiramente, fazendo aquilo que o agrada, e somos imensa e verdadeiramente felizes nisso. Muito melhor do que o prazer do sexo ou de qualquer outra coisa, não é mesmo? Se você concorda, isso já é um bom sinal. Mas se não concorda, então corre logo e peça isso logo a Ele.
No versículo 130, o salmista diz que a explicação da palavra de Deus ilumina e dá discernimento aos inexperientes. E quem será que está explicando de forma clara e profunda a palavra de Deus para o íntimo do seu ser? Jesus responde, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Em João 14, versículos 25 e 26, ele diz, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E em João 16,13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Davi testemunha disso em seu salmo de arrependimento. No Salmo 51, versículo 6, Davi diz, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. E Paulo, em 2 Coríntios 4, 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, fazendo menção a Gênesis 1, 3, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus, em sua oração em João 17, versículos 1 a 3, diz, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E João, em 1 João 5,20, também traz que este conhecimento da glória de Deus na face de Cristo é crucial para a vida eterna. E que nós não podemos acessá-lo por nós mesmos, mas que o próprio Jesus que o realiza em nós. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o salmista, no versículo 131, também testemunha dessa verdade. Ele diz, abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Para o ser humano que verdadeiramente passou pelo novo nascimento, a palavra de Deus é o seu oxigênio. Logo, a verdadeira obediência é a sua respiração. Por isso que toda vez que ele cai em seu processo de santificação, ou anda nem que seja 2 centímetros para longe da rota de obediência que Deus traçou para ele ao salvá-lo, para ele é o mesmo que parar de respirar. E como tal, ele não suporta ficar sem ar. E logo volta correndo para o Pai, que é a sua única e verdadeira fonte de vida eterna e verdadeira. João 6 mostra nitidamente essa verdade quando uma galera grande desiste de seguir Jesus e ouvi-lo. E quando Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para eles se eles também não querem fazer o mesmo, Pedro toma a palavra e declara, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E por que a galera que saiu fora não tinha essa mesma constatação? Jesus, em João 6,44, revela isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquela galera que o abandonou era a mesma que o viu multiplicar vários lanches de pão com peixe para mais de 5.000 pessoas. E como muitos de nós, infelizmente, eles não vieram a Cristo, mas sim ao homem que multiplicava pães. Pois não foi o Pai que os atraiu, mas sim a possibilidade de prazer, vantagens e o que o mundo considera como próspero e bom. Ou seja, tudo aquilo que o falso evangelho vindo do inferno promete. Não foram atraídos pelo Pai, mas sim pelo pão. Mas não pelo pão vivo que desceu do céu, Jesus. Mas sim pelo pão que sacia a fome e dá prazer durante alguns segundos ou minutos e depois já era. E quantas vezes eu e você não temos feito o mesmo? Mas aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e têm em Cristo, que é a própria palavra viva de Deus, o seu sustento e a sua subsistência, como foi dito aqui em alguns episódios anteriores, esse, por mais que tropece e caia na idiotice de buscar em outros lugares um prazer maior do que Cristo em nós, ainda que tropece, esse sempre vai voltar. Porque, como já entendemos, ele não consegue ficar por muito tempo sem respirar o ar da vida eterna, que lhe foi dado de graça na salvação, a qual, independente de linhas teológicas, é impossível de ser perdida, pois não foi o homem que a conquistou. Ele não tem poder para isso. Cristo a conquistou na cruz. E se o homem não tem poder para conquistá-la, logo, não tem poder para perdê-la. Pois se ela não dependeu de suas obras no início, por que dependeria depois disso? Afinal, Cristo vive nele agora.
e a sua vida é eterna. Glória mais uma vez a Deus por isso. Tendo compreendido essa verdade, o salmista então pede a Deus 4 coisas. A primeira no versículo 132, que Deus se volte para ele e tenha misericórdia dele, como sempre faz aos que o amam. E quem são os que realmente amam a Deus? Vamos usar 2 textos para entender isso. Romanos 8, 28 ao 29 e João 14, 21. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A segunda coisa é que Deus dirige os seus passos de acordo com a palavra dele, não permitindo que nenhum pecado o domine. Nós já vimos aqui que o andar conforme a palavra de Deus é o único caminho que nos leva a uma vida pura. Essa é a verdadeira rota da obediência, a palavra de Deus. Mas um detalhe que chama atenção no pedido do salmista a Deus é que ele não pede para não pecar, nem muito menos para não sentir desejo algum de pecar, mas que nenhum pecado o domine. E por quê? Porque ele compreendeu a verdade que João traz em 1 João 1,8 e em 1 João 3,9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ele entendeu que ainda que venham sofrer quedas, os verdadeiros salvos não têm o pecado como prática de vida. Eles não são mais escravos do pecado, dominados pelo pecado, mas são dirigidos por Deus, através de sua palavra, de modo que as suas vidas se tornam cada vez mais marcadas pela pureza e obediência verdadeira que há em Cristo, a própria palavra viva de Deus. Terceira coisa, que Deus o resgate da opressão dos homens para que ele obedeça aos preceitos de Deus. E como vimos no episódio anterior, o pecado é esse peso que sobrecarrega o homem e o oprime, mas que Cristo tomou sobre si na cruz para que nos tornássemos justiça de Deus. Quarta coisa, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ele, ensinando a ele os seus decretos. E por que ele pede isso? Porque ele entende o que é dito em Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A vida pautada pelo pecado esconde de nós a glória de Deus. Porém, a vida em verdadeira obediência é uma vida iluminada pelo conhecimento dessa glória em Cristo Jesus, como já foi dito nesse episódio. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Ou seja, depois de entender que somos salvos para viver e fazer o que Deus deseja, somos atraídos a desejar o mesmo que Ele quer fazer em nós. Salvação pela sua graça misericordiosa, justificação, santificação e glorificação. Romanos 8, 28 ao 30 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E por isso, tendo seu coração já totalmente tomado pelo coração de Deus, o salmista desabafa no versículo 136, fechando o 17º bloco de versos do Salmo 119, olhando para o mundo e para o seu homem natural, que ainda luta contra o seu espírito, dizendo: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Nós somos o vida pura e não desistimos da santidade, pois ela faz parte daquilo que Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. E glória a Ele por isso. Bora! Até o próximo episódio.